professor, boa tarde, Marcelo Silva, Canal Voleio. Amazonas lanterna, Goiás líder, mais um jogo de igual para igual. Qual é a impressão que o senhor sai daqui do Amazonas? Boa noite a todos. Olha, não tenha dúvida que foi um jogo dificílimo, né? Nós sabíamos que a gente iria encontrar um Amazonas já diferente. Desde a chegada do Márcio Zanardi, a equipe tem se comportado melhor no campeonato, embora esteja momentaneamente ali em último lugar. Foi um adversário difícil para a gente. Eu vi o Goiás melhor no primeiro tempo e vi o Amazonas melhor no segundo tempo. Acho que muito o fruto pela queda de rendimento na segunda etapa, também por causa do calor, porque estava muito quente, muito abafado, um calor diferente do nosso. É isso aí, tá com um probleminha ali na entrevista coletiva do Wagner Mancini. A gente vai buscar aqui uma melhor qualidade de som, mas, Cacau, a gente vai voltar no tema Tadeu, mas deu pra sentir rapidamente ali. Eu acho que agora o Fernando Lima tá arrumando ali, percebeu, né? Vamos ver se a gente consegue retomar ali então com o Wagner Mancini. Rogério, Agência Esporte Manaus. Melhorou. Primeiro tempo, né? A movimentação do Ayrton Rata lá, caiu muito lá direita, esquerda, né? Não foi a mesma no segundo tempo, houve, claro que efetuou as mudanças. E a outra pergunta é se realmente a arbitragem naquele lance do segundo gol do Amazonas, houve muita reclamação, se houve a falta mesmo do Amazonas e depois, na sequência, o gol da Onça Pintada do empate. Olha, no primeiro tempo o Goiás encontrou um jogo melhor, né? Se movimentou melhor, chegou bem à frente, teve várias oportunidades, o pênalti perdido também. Já na segunda etapa, a gente ficou muito mais acuado, o Amazonas acabou indo para frente com muito mais volume de jogo. Eu, sinceramente, não achei falta, eu vi que os atletas reclamaram, né, de uma possível falta do Manitinho, mas eu não vi falta, vi um lance normal, achei que o gol foi legal. São jogos sempre muito difíceis, muito equilibrados, né? Assim como eu disse na anterior resposta, o Amazonas melhorou no campeonato, a gente tem que entender isso daí, e agora é pensar lá na frente. A gente segue líder do campeonato ainda, e isso também é importante, a gente não pode desconsiderar os fatos, mas essa dificuldade encontrada aqui, ela foi falada antes, né? Que nós passaríamos por uma equipe que melhorou no segundo turno, que não é aquela equipe que disputou o primeiro. Deixa eu só fazer uma tosse. Tá fazendo. O Fernando Lima, ele percebe, né? Ele percebeu que realmente o som ainda não tá tão bom, e aí ele vai fazendo ali o teste para melhorar. Ele tá fazendo a troca me parece que do microfone ali do Goiás. Acho que agora sim, melhorou. Para o professor Wagner Mancini, o Dilon Costa da Rádio Difusora. Mancini, principalmente no segundo tempo, uma defesa bastante insegura, sofrendo muita pressão do time do Amazonas. Por que o Goiás não conseguiu ser mais eficiente no ataque, principalmente no segundo tempo? Então, é o que eu acabei de dizer. A única explicação que eu encontro é a alta umidade. Os atletas, eles acabam perdendo muito líquido, e isso foi notório na segunda etapa. A nossa equipe não conseguia sair de trás. O Amazonas com muito mais volume de jogo, até porque eles estão mais adaptados ao clima, óbvio, né? Eu vi uma equipe no primeiro tempo e uma equipe totalmente diferente na segunda etapa. Jogamos mal. Talvez o nosso pior tempo no campeonato foi esse do segundo turno diante do Amazonas. A equipe lutou, brigou dentro daquilo que podia, mas o futebol na segunda etapa ficou bem abaixo do que nós estamos acostumados a ver. A parte defensiva, hoje, eu tenho que englobar todos os jogadores, porque na segunda etapa a gente jogou com um bloco baixo, os atletas não conseguiam sair de trás, a gente não conseguiu se impor, segurar a bola, fazer o jogo fluir, gerar oportunidades de gol, né? Então, por isso a gente fica muito focado na parte defensiva, mas a parte defensiva hoje tem que ser entendida como a marcação que não surtiu resultado na segunda etapa. O Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, pergunta: Mancini, além dos 3 jogos sem vencer, a defesa do Goiás só não foi vazada uma vez nos últimos 9 jogos. Como você vê esse momento? Vai mudar algo por conta dessa situação? Olha, é difícil a gente falar alguma coisa agora, a gente está com o jogo na cabeça ainda alterado emocionalmente, né? Ao longo da semana a gente vai pensar, mas é óbvio que
A gente está vendo tudo e não é o normal do Goiás, né? O Goiás tem sempre um setor defensivo extremamente sólido. A gente vem sofrendo gols que não vinha sofrendo. A gente vai analisar com calma e no momento certo tomar as decisões. A gente também não pode achar que é culpa de A, B ou C, porque nós temos um sistema que funciona ou positivamente ou negativamente, né? Para você tomar um gol, você não é o último lance, não é o último toque, você tem que entender a jogada, entender aonde que foi dado espaço, para que a gente tome a decisão correta sempre e justa. A pergunta agora é do André Rodrigues, da Band News FM, aliás, desculpa, do Edson Júnior, da Globo CBN, depois vem do André. Mancini, por que o Goiás abdicou de atacar no segundo tempo? Por que a opção de tirar o Anselmo Ramon? A opção do Anselmo e dos extremos também foi uma opção de tentar botar alguém descansado, porque eu percebi que o nosso time inteiro caiu fisicamente demais na partida. Volto a dizer, o jogo no estádio aqui na Arena do Amazonas, que é fechado, estava muito quente, muito calor. Eu vi um Goiás no primeiro tempo e outro Goiás na segunda etapa, sem querer arrumar desculpa, mas eu vi um time que sentiu muito fisicamente na segunda etapa e não conseguia sair de trás. A gente não conseguiu na segunda etapa fazer o mesmo jogo que fizemos no primeiro tempo. Então, por isso as substituições. Eu só não fiz a quinta substituição porque eu esperei ainda um pouco mais caso eu tivesse alguma emergência. Se eu tivesse a oportunidade hoje de fazer 7, 8 substituições, com certeza eu faria, porque os atletas sentiram o calor excessivo. André Rodrigues, da Band News FM. Mancini, boa noite. Você vai repensar a sequência do Tadeu como batedor de pênalti do Goiás? Várias cobranças dos torcedores em cima desse assunto. É sempre assim, né? Quando o Tadeu fazia os gols de pênalti era maravilhoso. Agora que ele perdeu 2 em sequência, a gente tem que reavaliar. A gente não pode fazer isso na vida a todo tempo. É óbvio que eu vou sentar com o jogador, vou conversar. Talvez seja o momento dele parar de bater um pouco para voltar a bater lá na frente. Todo mundo passa por isso. Só quem perde pênalti é quem pega a bola para ir lá bater. Quem critica talvez nunca tenha batido um pênalti na vida e não sabe o que é passar por isso. A gente vai analisar com calma, a gente não pode achar, o Goiás é líder do campeonato, leva um ponto importante daqui, porque o ponto foi justo pelo que realizaram as duas equipes. Agora, a gente não pode achar que está tudo errado. O setor defensivo está errado, o Tadeu está errado porque bateu o pênalti. Não, calma, vamos ser inteligentes, vamos ter equilíbrio emocional, vamos construir as coisas. A gente empatou aqui, obviamente que a gente se pressiona, não precisa ninguém nos pressionar da parte externa, a gente se pressiona para ganhar o jogo de sábado e as coisas voltarem ao normal. Essa oscilação todas as equipes têm no campeonato, todas as equipes. A gente tem que entender, não adianta a gente querer passar à frente dos problemas sem resolvê-los. Vamos resolver os problemas com calma e depois a gente segue em frente. O Alexandre Ferrari do Jornal Popular pergunta: na sequência do mês de agosto, o Goiás terá 4 jogos, todos em Goiânia, com menos deslocamento entre as partidas. Quais são os benefícios que você acredita que o Goiás vai ter nessa sequência e que pode ser refletidas no desempenho do time em campo? Olha, os benefícios é que nós não temos a logística das viagens, mas quando abriu a janela e alguns atletas chegaram no Goiás, é natural que o time vai ter uma queda de rendimento com algumas entradas de atletas, porque esses atletas não estavam acostumados a algumas coisas, como as outras equipes também tiveram. Eu converso muito com outros técnicos de outras equipes e todo mundo está passando por isso. A gente tem que reajustar para que todos eles se encaixem perfeitamente. Isso vai acontecer com o Goiás, tá? O segundo turno do Goiás vai ser bom também, eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente não pode achar que o empate fora de casa é o terror, não é. A gente reconhece que o time não foi bem, a gente reconhece que o segundo tempo foi muito abaixo, mas a gente tem que ter calma na hora de analisar tudo e entender os porquês.
Vamos aqui agora com duas perguntas para o diretor de futebol, Lucas Andrino. Primeiro do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Andrino, desde que o Tite chegou, ele foi titular em todos os jogos. Nessas 9 partidas, a defesa do Goiás só não foi vazada uma vez. Avaliando a contratação do Tite até agora, está rendendo o esperado? Bom, boa noite a todos. Falar do Tite é falar de um jogador campeão, um jogador com uma história muito bonita dentro do futebol, e que eu não tenho dúvida nenhuma de que a contratação dele é muito importante para o nosso processo. Errar, acertar, acho que faz parte do processo. E quando você sofre um gol, geralmente a falha, ela não é única e exclusivamente de um atleta, né? Aqui nós somos um grupo, né? Tenho certeza que os atletas todos responderiam da mesma forma como eu estou falando aqui. E o professor com certeza vai analisar, vai olhar o lance. Acho que nós estamos logo após o jogo, né? Como ele disse, no calor aqui do jogo. Mas não tenho dúvida nenhuma que o Tite é um atleta extremamente importante para o campeonato e para os objetivos do Goiás. André Rodrigues, da Band News FM. Andrino, boa noite. Atualizando o torcedor, alguma negociação iniciada para chegada ou saída de jogadores? Nós estamos muito atentos no mercado, eu venho respondendo isso praticamente todas as coletivas, né? O Goiás hoje não tem uma carência emergencial, né? Mas pode acontecer a saída, pode acontecer sim, e se realmente acontecer, nós vamos ter que buscar no mercado alguma coisa para suprir essa saída, e é o que faz parte da janela. Acho que o Goiás é um clube, como eu sempre disse, que para o atleta sair daqui tem que ser algo muito, muito fora da curva, né? Então nós estamos muito atentos e o torcedor pode ter certeza absoluta que qualquer movimentação que acontecer, o Goiás vai estar preparado para buscar a reposição. A gente está chegando no final da coletiva aqui na Arena da Amazônia. Algo mais a acrescentar, Andrino? Não. Professor Mancini?